sejam muito bem-vindos ao podcast Dupont, o podcast da divisão de equipamentos de proteção individual da Dupont. Hoje nós vamos destacar uma das muitas inovações desenvolvidas pela Dupont ao longo de seus mais de 2 séculos de história. Para quem não viu o nosso podcast anterior, a gente já deixa aqui a dica para que vocês vejam, já vou dar spoiler, a gente falou sobre Tyvek, que é uma tecnologia criada há mais de 50 anos. E a gente continua a falar dela nesse episódio porque tem muito conteúdo sobre essa tecnologia que, como eu acabei de falar, foi criada há mais de 50 anos. Eu sou Dani Berti, comunicadora, jornalista, e é um prazer estar com vocês em mais um episódio aqui desse podcast. Bom, gente, agora eu vou apresentar os nossos especialistas de Tyvek para vocês. Bom, a nossa primeira convidada, a nossa primeira especialista, ela é engenheira de materiais, entusiasta da culinária, ela adora montar quebra-cabeças juntamente com seu marido e ela está prestes a completar 12 anos de atuação na Dupont. Seja muito bem-vinda, Priscila Kitti. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui novamente para a gente concluir o nosso podcast sobre Tyvek. Então, só agradecer novamente o convite. A gente que agradece porque realmente tem muito conteúdo, gente. Então, a gente manteve os nossos convidados para essa parte 2. O nosso outro especialista, ele é engenheiro elétrico, ele é casado, pai de 2 crianças lindas, um apaixonado pela fotografia e por viagens. Ele já conheceu 40 países e ele também está na Dupont desde 2010, sendo que hoje ele é líder de vendas de TNT para a América Latina. Seja bem-vindo novamente também, Levi Silva. Prazer estar aqui. A paixão é tão grande pela marca, pelo produto, que não coube no episódio anterior, mas hoje a gente vai falar ainda mais coisas bastante interessantes sobre o Tyvek. Exatamente. Tyvek Lovers, a gente pode criar uma certeza. hashtag aí, Tyvek Lovers. Olha, gente, estamos criando aqui, a paixão é tanta que tá criando uma hashtag aí. Bom, a gente começa então com a Priscila, que vai contar pra gente, no caso, o Tyvek, ele foi utilizado, né, na proteção de vacinas. Ele foi e é utilizado na proteção de vacinas. Houve algo durante a Covid-19 que a gente possa falar para quem está nos assistindo? Bom, então a gente tem um momento antes da pandemia e um momento pós-pandemia. Então, a gente falou um pouco no episódio anterior, sobre a proteção de Tyvek, mas o sentimento que a gente tem é que antes da pandemia, basicamente, o Tyvek era conhecido para proteção química. Então, mercado industrial, todo mundo conhecia o Tyvek, proteção química. Durante a pandemia, a gente teve um risco diferente. Exatamente. Então, teve um foco maior para o risco biológico. Então, a gente sentiu esse interesse, obviamente, necessidade e interesse, pela proteção biológica. Então, hoje ele também é bastante utilizado para proteção biológica, então o pessoal da linha de frente passou a utilizar, a gente passou a dar mais treinamentos também focados para proteção biológica, então como vestir corretamente, como retirar o EPI para não se contaminar, então tem diferença se o risco é químico ou se o risco é biológico, então a gente viu um pouco essa mudança de visão, então até a gente começou falando que hoje ele é para proteção química e biológica, e além disso também não só focando a parte de proteção biológica, na verdade o Tyvek ele já era utilizado para proteção biológica no passado. Foi bem aí conhecido o Tyvek e Tyken, na verdade, para proteção do ebola. Mas como o ebola não foi algo mundial, vamos dizer, nem todas as regiões têm o conhecimento de que a OMS acabou recomendando os macacões de Tyvek e Tyken para o ebola. Então, não foi diferente na situação do Covid-19. Os impactos foram diferentes, O Covid, enfim, o impacto foi, assim, aparentemente muito maior, mas o ebola realmente também é bem crítico, exatamente. Então, também foi aí recomendado, o uso do Tyvek, no caso do Covid. Então, aí só para ilustrar também, tenho aqui alguns mostruários, No caso do Covid-19, um dos macacões que ficou bem conhecido era o macacão de Tyvek com a fita azul, A fita azul quer dizer que ele tem a costura termoselada, então já vou dar mais detalhes sobre o tipo de costura, mas para entender, para evitar aí o ingresso do risco biológico também pelas costuras, então ficou bem conhecido o Tyvek branco com a fita azul. Então, aumentando aí o nível de proteção do macacão. Mas, de forma geral, aí o momento aí pós-pandemia ou durante pós-pandemia, nós sentimos uma maior conscientização do uso de EPI em geral. Então, o pessoal perguntando mais sobre normas, certificados de vestimentas. Então, aí eu faço o adendo, pra gente ter sempre a atenção de que quando a gente for comprar um EPI no Brasil, o EPI precisa ter o certificado de aprovação, o nosso CA.
Então, passamos a receber mais dúvidas, fizemos bastante webinars durante a pandemia, então falando aí sobre níveis de proteção. Então, só para reforçar, a gente falou um pouco de portfólio no episódio passado, mas nós temos aí as vestimentas de proteção química que cumprem com a ISO 16602, que é a norma de vestimentas de proteção química que é utilizada no CA. Então, a gente cumpre a norma, obviamente, e nós temos aí um amplo portfólio, né, para cumprir aí vestimentas mais básicas, conhecidas tipo 5 e 6, né, para proteção para borrifos e particulados, até vestimentas que protegem aí contra gases tóxicos, vapores, né, o conhecido tipo 1, os encapsulados e herméticos, ou de astronauta, como a gente costuma falar. Então, a gente sentiu essa conscientização, né, vindo do mercado, de um interesse maior, querendo aprender, boas práticas também de uso. Então, a gente sentiu aí essa mudança aí, momento durante / pós-pandemia. Não, excelente. Levi, complementa? Sim, acho que uma curiosidade que, enquanto a Priscila estava comentando sobre os riscos biológicos, me veio à memória. Na nossa parte de esterilização, que tem muito a ver com os EPIs, tem um teste bem legal que a gente utiliza, ou a gente referencia, para explicar um pouco como que o Tyvek funciona. Então, para a maioria das pessoas, acho que quando a gente estudou lá na escola, lá na 6ª, 7ª, 8ª série, agora 7º, 8º, 9º ano, existe um ensaio, que é o ensaio onde o Louis Pasteur, ele provou a existência de micro-organismos, né? Então, há 2, 3 séculos atrás, não era aceitado, né? Não era entendido que existiam vírus, bactérias, enfim, fungos. E nessa época, como que o Louis Pasteur ele demonstrou, né? Ele pegou um tubo, que a gente vai colocar uma imagem aqui para vocês verem, esterilizou esse tubo e ele fez o que a gente chama desse caminho tortuoso. Ele fez um caminho tortuoso onde os micro-organismos que estavam no ambiente teriam dificuldades para entrar naquela água e contaminar aquela água. E ele fez um tubo aberto, né? Mas com esse caminho tortuoso, e outro tubo aberto, ambos esterilizados. E, obviamente, o que não tinha o caminho tortuoso, rapidamente ele se contaminou com o ar no ambiente. Porém, o outro, que tinha o caminho tortuoso, não se contaminou. E hoje, se vocês forem na França, vocês vão ver que esse tubo, né, que ele fez há mais de 100 anos atrás, ele continua lá, mostrando que o caminho tortuoso, sim, protege contra micro-organismos. Então, o Tyvek, ele tem uma linha bem parecida, né? Quando a gente fala de riscos biológicos, as teias de aranha, que a Priscila comentou no nosso episódio passado, ele consegue gerar um caminho tortuoso e faz com que para que as partículas não passem, sim, enquanto que o ar respira, né? Então, é um exemplo aí, uma anedota que tá aí pra... E por isso que a gente fala, né? Quando você entra no avião, o vírus, né? No caso aí o Covid ou o que for, ele não tá perseguindo você, né? Ele vai seguir a gravidade, seguir a aerodinâmica ali, o ar que tiver, no movimento do ar. Então, se você liga ali o ventilador em cima de você, provavelmente você vai, né? A tendência é que tudo que tivesse ali parado no ar vai sair de você, né? Então, eu particularmente, quando eu entro no meu assento ali no avião, ligo para evitar, né? Dar uma ajuda aí, evitar a concentração de outros micro-organismos no ar. Para quem está nos assistindo, fica a dica, quem for viajar por esses tempos, liga ali, né, o arzinho, o ar-condicionado ali em cima. Não é tão agradável, porque às vezes a gente as viagens são... frio, né? Exato, dá frio, as viagens são um pouco longas. Se agasalha bem. Exatamente, mas para a saúde é muito bom. É uma dica boa. Bom, a gente continua agora com o Levi. A gente viu, né, que realmente existem, né, várias aplicações, muitas aplicações e usos, né, do Tyvek, que a gente falou muito no episódio anterior, a gente está referenciando muito o episódio anterior, que está muito bom, gente. E agora a gente continua falando sobre isso, mas chegou a hora de falar um pouco também sobre como é que a Dupont, né, ela enxerga essa linha de produtos para os próximos anos. A gente falou muito do que já aconteceu, do que está acontecendo, e agora a gente vai passos, né? Quais são os próximos passos? Vou falar um pouco de futuro. Isso aí, não, excelente pergunta. Bom, primeiro, acho que é importante falar do mercado de EPIs. Então, no mercado de EPIs do Brasil, aproximadamente 1/3 dele é feito de proteção ao corpo. Esse é um estudo recente que a gente tem aí já após pandemia. E ele cresce aproximadamente a 5% ao ano. Então, é um crescimento maior do que o PIB do nosso país, ou seja, é um mercado que tem um crescimento também alavancado por melhor utilização dos EPIs adequados, redução da informalidade ou
utilização dos EPIs pelos trabalhadores informais. Então, é um mercado que tem crescido não apenas com o PIB, né, do nosso país, mas também com a maior conscientização, principalmente depois do Covid-19, que obviamente trouxe para nossas vidas cotidianas a importância do EPI. Então, existe um crescimento nesse mercado, é um crescimento que não existe apenas no Brasil, é um crescimento mundial, o que torna essa linha, a linha de Tyvek para EPIs, uma linha que continua crescendo cada vez mais e principalmente em algumas indústrias onde antes da pandemia tinha-se uma utilização grande de reusáveis e passaram a utilizar macacões de uso único, como a gente chama, né? Então, a indústria farmacêutica é um exemplo, várias áreas que antes utilizavam macacões reutilizáveis, eles passaram a utilizar macacões de uso único. Então, enfim, temos tendência da própria economia, da indústria, temos uma tendência da conscientização, da redução ali, ou pelo menos do uso dos informais, e também a questão aí de algumas indústrias que começaram a utilizar ou substituir macacões reusáveis por macacões de uso único. Então, nesse contexto de EPIs, existe uma tendência de crescimento muito grande e que também é acompanhado das outras áreas que nós trabalhamos com Tyvek, né? Seja na parte de uso gráfico, na parte de esterilização, que tem crescido muito, ou mesmo construção civil. Então, tudo isso, há alguns anos atrás, na verdade, a DuPont já decidiu investir mais de 400 milhões de dólares numa nova planta, porque o que a gente tem hoje de Tyvek não é suficiente para todas as aplicações e todo o volume e todo o crescimento que a gente espera, né? Então, hoje, inclusive, a gente prioriza as principais aplicações, como EPI, esterilização, porque não tem o suficiente para tudo. Então, neste ano, a gente deve começar a produzir nessa planta. Ela está lá na Europa, em Luxemburgo, e realmente vai nos ajudar muito a continuar crescendo em várias aplicações. E a gente fala que o Tyvek é o material das possibilidades infinitas, né? Sim. Então, eu tenho certeza que ainda teremos mais outras aplicações que estão por vir, uma vez que a gente tem ainda mais capacidade produtiva. Então, fica aí a mensagem que esse material hoje não apenas é importante, mas o maior investimento da DuPont como corporação hoje é uma nova planta de Tyvek. E para quem está nos assistindo, a gente falou isso no episódio anterior, mas a gente fala novamente. Quem conhece Tyvek, trabalha com Tyvek, seja distribuidor, enfim, até os próprios clientes e tudo mais, é uma possibilidade infinita, como o Levi falou, de oportunidades de novos negócios e novos projetos. Os clientes com projetos DuPont e também, né, DuPont / Tyvek, no caso, né, e os distribuidores, enfim, pessoas que trabalham e comercializam Tyvek. Gente, é mercado infinito, né? Não tem crise nesse mercado. Até agora não. E pelo jeito não, porque realmente, assim, ele trabalha com todos os outros mercados, né? Então, realmente é muito de ficar antenado nas oportunidades. A gente continua com o Levi. Cada vez mais a gente sabe, né, que as empresas e toda a sociedade, elas dão preferência, né, aos materiais sustentáveis. Mas eu queria saber o seguinte, quais as credenciais positivas, né, de Tyvek dentro desses contextos todos que a gente conversou até agora? Com certeza. Eu gostaria de começar falando que sustentabilidade, há 5, 10 anos atrás, né, era um assunto que não se falava tanto, infelizmente. Infelizmente. E nos últimos 5 anos ele ganhou uma força ao ponto que, quando a gente começa uma conversa com um cliente novo ou com os nossos clientes estratégicos, esse é o primeiro assunto que aparece. Que legal. Seja na nossa lista de acionistas, seja aqui no Brasil, com os nossos clientes. Então, vamos lá. Pensando no produto, né, na vida do produto como um todo, os nossos produtos hoje, o nosso rolo de Tyvek, né, a matéria-prima de Tyvek, ela é produzida nos Estados Unidos e Luxemburgo. E tanto nos Estados Unidos quanto em Luxemburgo, nós temos ações desde a produção da matéria-prima para reciclar o desperdício. Então, ótimo. Um exemplo prático disso é, por exemplo, pegar o desperdício de Tyvek e fazer os tubetes, que você vai depois enrolar o Tyvek, fazer aquele tubete de Tyvek, ao invés de comprar de outro material. Sim. Então, a gente está reutilizando o desperdício para evitar ali uma geração de resíduo, né? Então, desde a nossa planta, nós temos várias ações, esse é um exemplo de reutilização do desperdício, obviamente redução do desperdício, e também utilização de matérias-primas menos agressivas ao meio ambiente. Então, começando das plantas, nós temos várias ações que são feitas aí. Uma vez que ele é enviado para as nossas confecções, nas nossas confecções também existem
programas de reciclagem, porque, claro, quando a gente fabrica um macacão, você corta e você tem desperdício. Existem vários softwares, vários programas para reduzir... Seriam os retalhos, né? Seriam os retalhos. Aspas, né? A gente trabalha com automação e padrões de costuras para minimizar os retalhos, mas ainda existe. Exato. E esse retalho que existe, a gente cada vez mais está aumentando a reciclagem desse retalho, para evitar que também aí se gere algum tipo de resíduo, algum tipo de dano ao meio ambiente. E uma vez que ele chega, então... Agora sim, né? Como roupa, ao cliente final. Já nos macacões, né? Que são os vários macacões. O primeiro ponto que a gente precisa, e a gente pede ajuda de quem está nos assistindo também, é ajudar a mudar ou modernizar as nossas regulamentações que nós temos hoje no Brasil. Então, hoje, só para entender, né? Cada macacão ele tem que trazer uma embalagem individual e também... um manual individual. Nossa! Manual papel. Manual papel. Então, quando a gente pensa, né, em um macacão, e a Dupont vende milhões, só no Brasil. Exatamente. Quando a gente pensa em um, são 3, né? Exato. Porque tem o papel e tem a sacolinha. Exato. E mais o manual. Então, exatamente, o manual, a sacolinha e o macacão. Então, isso não tem que ser assim. Inclusive, nós fabricamos o macacão sem sacolinha e sem manual em países onde isso é permitido, como, por exemplo, os Estados Unidos. Ok. Nos Estados Unidos, a gente não tem esse requerimento legalmente e a gente não faz, obviamente. Então, é algo que a gente quer, sim, dar um passo grande nessa direção de reduzir todo o empaque, né? Todo, no caso, sacolinha e manual que vem junto com o macacão. A gente, se vocês procurarem nas nossas mídias sociais, vocês vão ver que a gente fez, às vezes, simulação entre uma caixa de Tyvek com... são apenas os macacões, e outra caixa de Tyvek com manual e sacola, é o dobro do espaço, é muito mais resíduo, é horrível para o meio ambiente, para a logística que tem que carregar tudo isso daí, é muito menos eficiente. Exatamente. Então... o manual poderia, por exemplo, né, futuramente poderia ser um QR Code. Com certeza, na etiqueta, né? Do macacão, Exato. Né? Então, isso é algo que a gente pede ajuda dos nossos ouvintes também, para a gente mudar a realidade das nossas regulamentações, porque isso não é apenas a Dupont, todos têm que cumprir, mas... a Dupont está sim, desde a Europa, né? Porque o nosso CA ele é baseado no CE europeu. Então, desde a Europa, a gente está tendo uma ação muito forte de justamente trabalhar com as entidades regulatórias para reduzir o nível de empaque, né? O nível de embalagens que são necessárias nos nossos macacões. Então, esse foi o terceiro ponto, né? Planta, confecção, embalagens. E para terminar... nós hoje temos, sim, programas de reciclagem da roupa final utilizada. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é... o Tyvek, ele é 100% reciclável. Que legal. Hoje, o nosso desafio, quando a gente fala da vestimenta de Tyvek, é a contaminação que ela pode estar exposta. Então, obviamente, dependendo da contaminação, ela vai ou não poder ser... reciclada. E eu comparo isso muito com o nosso dia a dia, né? Eu acho que também, de novo, 10 anos atrás, a preocupação das pessoas de separar o lixo nas residências delas zero, né? Era muito baixa. Exato. E hoje em dia, todos nós separamos o nosso lixo. Exatamente. Então, no ambiente industrial não é diferente. Nós hoje temos programas de reciclagem com empresas que separam os seus macacões entre aqueles que têm um contaminante que não tem como reciclar e aquele que poderia ser reciclado porque não tem nenhum contaminante biológico ou químico perigoso. Então, hoje, nós temos algumas empresas que estão trabalhando com esse programa de reciclagem, mas é fundamental essa conscientização no meio industrial de separar o não contaminado e ter toda essa logística, né, de armazenar e fazer esse retorno de uma forma eficiente para que a gente consiga cada vez mais reciclar. Então, hoje, na Dupont, nós já reciclamos mais de 100 toneladas mundialmente das nossas vestimentas. E lembra que a vestimenta são 180 gramas, né? Então, é bastante vestimenta, 100 toneladas. Exatamente. E a gente quer continuar e acelerar mais essa reciclagem. Então, para quem está nos ouvindo também... é importante começar essa separação, começar a entender quais os químicos que você trabalha, quais são contaminantes, tentar entender se aqueles que são contaminantes perigosos poderiam ser trocados por químicos que não sejam tão perigosos, para que a gente cada vez mais tenha uma logística
mais e mais verde, ou mais e mais sustentável no final do dia, né, Dani? Não, excelente. E para quem está nos assistindo, conforme o Levi falou, é muito também de se criar uma cultura, né? Com certeza. Dentro das fábricas ou, enfim, dos mercados, de que é possível. Como você fez essa comparação realmente do nosso lixo, realmente, há um tempo atrás, quase zero, não existia essa informação de valor. Agora a gente sabe que é possível, então é passo a passo. Então vamos engajar, porque eu acho que tem tudo para dar certo, até porque tem a preocupação com o meio ambiente, que antes não era tão latente. Agora eu vou para a Priscila, vou perguntar para ela o seguinte: como é que quem está nos assistindo, as empresas no geral e os profissionais, eles podem saber mais sobre Tyvek? Bom, primeiramente, né, Dani, acho que assistindo os podcasts... Sim, isso mesmo, vamos prestigiar aqui o nosso conteúdo. Com certeza. E também, falando da linha de EPIs, especificamente, a gente tem um site, né, que é o nosso Safe Spec. Nesse site é possível encontrar toda a informação técnica, né, de cada produto, então a descrição, o CA, informações de normas, né, que cumpre, se tem certificações. Então é possível de forma automática, né, fazer o download, né, baixar ali as fichas técnicas, os CAs, por exemplo. E também tem uma ferramenta bem legal dentro desse site, em que você pode colocar o produto químico, informações do produto químico, né, ou pelo nome ou pelo número CAS, e vai te aparecer a informação de quais produtos da DuPont foram testados para esse químico em específico. Então já sai ali, né, uma tabela para auxiliar. Bom, e além disso, obviamente pode contar aí com todo o apoio da DuPont, né, seja diretamente conosco ou através do distribuidor. Nós estamos acostumados, né, a auxiliar os nossos clientes finais. Então, com uma certa assessoria, vamos dizer assim, né, para fazer a análise de risco, podemos visitar as plantas para entender, primeiro, qual que é o tipo de vestimenta que é necessário e também qual é o tipo de costura, né, que eu falei que ia mostrar falar um pouco sobre os tipos de costura. Então, o primeiro ponto é entender qual que é a principal barreira de proteção. Então, vem o tecido, qual que é o tecido que eu preciso, né, para estar devidamente protegido do meu risco. E o segundo ponto, o tipo de costura necessária. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma costura simples, né, que vem no nosso macacão de Tyvek, inclusive aqui é uma amostra do nosso macacão de Tyvek, a costura simples. Sim. Né? E toda costura simples tem os pontos, né, o furo da agulha, porque afinal é uma costura. Então acaba sendo um ponto de vulnerabilidade, onde pode ter aí o ingresso do produto químico. Mas caso a sua exposição seja um leve borrifo, né, um spray, pode ser o suficiente. Mas entra aí também, de novo, dentro da análise de risco. Será que eu preciso do Tyvek de costura simples ou de costura termoselada? E dentro do nosso portfólio, a gente também tem acessórios, como a gente chama, aventais, que estão vindo com costura reforçada. Então, na verdade, ele vem a costura simples também, só que com um pedaço adicional do tecido, né, que está aqui dobrado, como está aqui nesse mostruário. Já pensando, como você comentou, né, em cada vez mais proteção, né? Exato, vamos aumentando o nível de proteção de acordo com a necessidade. Então, temos acessórios dentro do nosso portfólio que vem com a costura reforçada. E temos também opções de costura termoselada. Então, o que é a costura termoselada? Né? Eu tenho a costura simples, inicialmente de todo o macacão é costurado do DuPont, costurado e depois recebe a termoselagem. Tá? Então, é importante dizer que ele é costurado, porque vamos dizer que se porventura acontece algum incidente e a termoselagem ela solta ou levanta, ainda está unido pela costura, exato. Então, a gente tem o desenho de macacão, né, vem com a costura termoselada simples, e para o nosso encapsulado hermético, né, o nosso astronauta, ele vem aí... Com a cor mais bonita, gente, flúor, olha que linda. Pouco chamativa. Exatamente. Ele vem com a costura termoselada dupla. Então, vem na parte externa, por cima da costura, e também na parte interna, como está aqui. Então, para auxiliar nesse tipo de análise, tipo de tecido, tipo de costura, então conta aí com o apoio, né, tanto da DuPont quanto dos distribuidores, né? Acho que a parte de segurança tá aqui no sangue da DuPont, né? Então, a gente costuma fazer muito essas visitas, até juntamente com os distribuidores, e a gente, porventura, acaba escutando relatos, né, que após uma visita ou um treinamento, eu costumo também dar bastante webinar, né, ou estar visitando para dar treinamento, pessoas comentando que após o treinamento ou após uma avaliação de risco, né, após um acidente, a pessoa estava devidamente protegida e preparada, né, para combater ali o incidente. Então, estando aí no nosso sangue, né, de proteção, pode contar aí com todo esse apoio.
E eu queria aproveitar agora e convidar vocês que estão assistindo aí o nosso podcast a se inscreverem no nosso prêmio do POM. Então, todos os sites que eu mencionei vão estar aqui na descrição. Então, o prêmio do POM é voltado aí para os heróis da indústria. Então, a gente quer muito conhecer novas histórias, conhecer os novos heróis. Então, se inscrevam no prêmio do POM, coloquem um relato de vocês, com o case aí de sucesso, utilizando os EPIs da Dupont. Nós queremos conhecer muito esses heróis, porque a gente sempre fala aqui dentro, que tem pessoas que trabalham com segurança que salvam mais vidas do que os heróis do cinema. E nós queremos conhecer esses heróis, tornar públicas essas histórias e inspirar outras pessoas a continuar nesse caminho da segurança. Exatamente, ou seja, que elas ganhem o reconhecimento devido, porque é o dia a dia delas salvar, né? Com certeza. Agradeço a Priscila, agradeço o Levi. Considerações finais dos nossos convidados? Acho que a gente falou bastante, mas o mundo de EPIs, enfim, o mundo de Taikin, ele é bem enorme, Temos outros pontos aí que a gente gostaria também de compartilhar. Então, que fiquem atentos aí nos próximos podcasts que a gente vai aí desmembrar alguns temas que podem ser interessantes para quem está nos ouvindo. E com certeza a gente vai falar mais sobre sustentabilidade. Hoje a gente deu uma pincelada, falou bem rapidamente sobre várias ações da Dupont, mas esse é um assunto que é muito importante e com certeza ele vai voltar também, Dani. Então, deixaria esse ponto aí para reflexão e qualquer ideia. Falem conosco, falem com os nossos canais, porque é realmente uma linha de trabalho. Nós temos comitês no Brasil, na América Latina, mundial, por indústria, por produto, corporativos. Então, e mais o prêmio do POM. E mais o prêmio do POM, que também é uma excelente oportunidade, um case aí de sucesso para a gente destacar. Então, sustentabilidade, com certeza, a gente vai voltar a falar mais profundidade, porque esse ponto sempre dá para fazer mais e melhor. Maravilha, agradeço mais uma vez aos nossos especialistas, a esse bate-papo de tanto valor que a gente fez em 2 partes. Bom, gente, hoje eu conversei com o Levi Silva, líder de vendas de TIT para a América Latina, e com a Priscila Kitt, que é engenheira de desenvolvimento de aplicações da Dupont. Se você gostou aqui do nosso podcast, dê o seu like, acione o sininho, assine o nosso canal, tem muitos outros episódios que estão por vir aí. O Levi deu um spoiler aqui falando sobre sustentabilidade, mas tem outras coisas além de sustentabilidade que é super importante que a gente vai abordar nesse espaço. A gente também convida você que nos assiste a nos seguir no LinkedIn, buscando por Dupont Personal Protection para saber das nossas novidades, enfim, dos nossos próximos episódios. Eu te espero no próximo episódio, que vai estar também, não vou dar spoiler, mas vai estar interessantíssimo. Até lá!